de João, capítulo 14, versículo de número 16. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 16. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu acredito que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, porque o amigo Espírito Santo tem uma palavra liberada para o meu e também para o seu coração. João capítulo 14, versículo de número 16. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Diz assim as sagradas letras: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você pode se assentar, desocupar as suas mãos e aplaudir Jesus bem forte. O texto que lemos é um texto muito conhecido. Texto que nós, no período da nossa conversão, ouvimos durante muitas vezes. A partir do versículo de número 1, João está escrevendo as palavras de Jesus. Jesus está prestes a subir em ascensão, e subindo em ascensão, Jesus tem o entendimento que os seus apóstolos foram preparados durante 3 anos e meio. Preparação esta que eles acompanharam os ensinamentos de Jesus, acompanharam os milagres no qual Jesus realizara de forma extraordinária, milagres criativos, milagres no qual a medicina não podia realizar, e Jesus chegava e criava milagres, criava aquilo que não existia. E Jesus agora, já prestes a subir em ascensão, Ele reúne os apóstolos, e era para ser um dia de muita alegria, mas Jesus aqui vai despedir dos apóstolos, dizendo a eles: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O meu tempo aqui com vocês, eu já realizei tudo aquilo que era necessário realizar. Todos os meus ensinamentos a vocês foram dados, e agora é necessário que vocês dêem sequência, e não obstante a isso, é necessário que vocês avancem diante de todos os obstáculos e desafios que vocês encontrarão na caminhada. E Jesus, já sabendo daquilo que estava na mente dos apóstolos, Jesus vai dizer: eu vou enviar outro Consolador. No original grego, outro Consolador nada mais é do que uma pessoa que tem as mesmas características. Pessoa que, trazendo do original, é como se fosse alguém gêmea. E Jesus está dizendo: eu vos enviarei outro
Consolador, a fim de que esteja com vocês até a consumação dos séculos. E o que me chama a atenção é que este outro Consolador vai ser derramado sobre a vida dos apóstolos. No Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 22, a Bíblia diz que antes do dia de Pentecostes, Jesus reúne os apóstolos e ele assopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. E a Bíblia diz que eles inspiram e o Espírito de Deus passa a estar com eles. E o que me chama a atenção é que os discípulos andaram 3 anos e meio, e agora, no seu período de despedida de Jesus, eles vão precisar viver 3 níveis de relacionamento com o amigo e doce Espírito Santo. A verdade é que existem 3 níveis. Primeiro, o Espírito Santo conosco. Segundo, o Espírito Santo em vós. Terceiro, o Espírito Santo sobre nós. Primeiro nível de relacionamento, Espírito Santo conosco. Segundo nível de relacionamento, Espírito Santo em nós. E terceiro nível de relacionamento, Espírito Santo sobre nós. E lendo esse texto, nós abrimos o nosso entendimento, entendendo e compreendendo que a igreja militante precisa voltar a se relacionar com o amigo e doce Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fogo, mas queima. O Espírito Santo não é um vento, mas assopra. O Espírito Santo é uma pessoa que nós precisamos nos relacionar, pessoa que está enquadrada na terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, o Abba, Deus Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, e o amigo e doce Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que está aqui. E o que me chama a atenção é que Jesus vai alertá-los, dizendo que o Espírito Santo precisa estar com eles, que o Espírito Santo precisa estar dentro deles, e que o Espírito Santo precisa estar sobre eles. A primeira coisa que eu encontro é quando o Espírito Santo está conosco. Quando o Espírito Santo está conosco, ele anda de mão dada conosco. Todas as vezes que você quer entrar em uma porta, em um caminho em que o Espírito Santo não quer que você entre, ele está convosco, ele está com você. Então ele vai falar, ele vai criar meios para que você não entre nesses ambientes, para que você não abra mão de ter ele com você. Mas pelo simples fato de você ter o livre-arbítrio, o Espírito Santo não vai te segurar. Vai chegar uma hora que você vai dizer: eu quero entrar por esses caminhos, eu quero entrar por essas portas, eu quero viver a minha vida, eu quero viver uma vida fora dos preceitos e do querer de Deus. Então, amigo, Espírito Santo está convosco. Então ele não vai te segurar ao ponto de te impedir de entrar por alguns caminhos, de fazer algumas escolhas. Ele pode até interceder com gemidos inexprimíveis, dizendo ao Pai: eu não queria que ele entrasse por aqui, eu não queria que ela entrasse por aqui, mas ele tem o direito de escolha. Camanto terminácia, é
é o amigo Espírito Santo estando conosco. E a verdade é que quando o Espírito Santo está conosco, ele vai nos guiando, melhor dizendo, ele vai trazendo a nós convencimento. Quando o Espírito está convosco, ele tenta te convencer. Isso aqui é bom, mas não vai te edificar. Isso aqui é bom, mas não vai te fazer crescer. Isso aqui é bom, no picar a subcriminácia, mas não vai te fazer avançar. Isso aqui é bom, mas pode te trazer uma morte espiritual. Isso aqui é bom, mas pode te afastar do piega da presença de Deus, e talvez você pode nunca mais ter a oportunidade de estar no centro da vontade dele. Então, o primeiro nível de relacionamento é quando o Espírito está conosco. E não nos enganemos, nem todas as pessoas têm o Espírito dentro deles, e nem todas as pessoas têm o Espírito sobre eles. Primeiro, o Espírito está conosco. Jesus está dizendo aos seus apóstolos: o Espírito está convosco. E o tempo que eu estive aqui, ele esteve atuando. Mas para que vocês vá longe, para que me renue a subérgia, para que coisas novas aconteçam, o Espírito Santo precisa estar dentro de você. Ou remando carinácia, porque enquanto o Espírito Santo não entra dentro de você e ele apenas está com você, uma hora ou outra você pode cometer algum pecado, você pode tomar alguma decisão ao ponto de entristecê-lo e ele largar a sua mão e dizer: até aqui eu pude andar com você, até aqui eu pude estar convosco, mas a partir daqui eu não posso ir com você, porque aonde você quer pisar, aonde você quer andar, aonde você quer tramitar, a minha presença não poderá estar com você. É por isso que o nosso Deus não amarra ninguém e diz assim: você é obrigado a me servir. Não. Por quê? Porque quando o Espírito está apenas conosco, quando nós apenas nos relacionamos para ele estar conosco, nós ainda temos livre-arbítrio para escolher algumas coisas. Agora perceba que em João 20, 22, Jesus pega os 11, porque Judas já não estava mais, Judas já havia se enforcado, e Jesus, dizendo a eles as últimas palavras, a Bíblia diz, e você pode conferir na sua casa, João 20, 22, que Jesus chega diante dos apóstolos e assopra o Espírito, e o Espírito entra dentro deles. Então agora os apóstolos não têm apenas o Espírito com eles, os apóstolos têm o Espírito Santo dentro deles. Quem está aí, diga glória. Agora os apóstolos têm o Espírito dentro deles. E qual é a missão do Espírito Santo quando você recebe ele dentro de você? Te guiar. A missão do amigo e doce Espírito Santo é te guiar. E percebamos que os apóstolos recebem o Espírito Santo em um sopro soprado por Jesus, e parece que o Espírito vai entrar nas narinas dos apóstolos e vai fazer morada dentro da alma dos apóstolos, ao ponto que Paulo escreve dizendo: não entristeçais o amigo Espírito Santo, porque vocês são casa, vocês são morada do Altíssimo. Então agora os apóstolos não têm Jesus,
porque Ele morreu, ressuscitou e está subindo em ascensão. Mas eles têm, a partir de João 20, o Espírito dentro deles. Agora eles não têm o Espírito apenas com eles, eles têm o Espírito dentro deles. E por mais que eles queiram parar, eles não vão mais conseguir, porque a Bíblia diz que aquele que uma vez pôs a mão no arado não é digno de olhar para trás. Por quê? Porque o Espírito está dentro dele. Oh meu Deus, nós nos convertemos, descemos as águas do batismo, e a maior prioridade nossa na nossa conversão era ser batizado com o Espírito Santo, era receber dom de línguas, era ser renovado pelo Espírito. E qual é o problema? O problema é que nós passamos por toda esses processos, e quando recebemos o Espírito Santo e agora Ele habita dentro de nós, nós passamos a ter dificuldades de orar em línguas, em cantar cânticos em línguas, em trazer a presença de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala direto a Deus. Porque o Espírito está dentro dele. Talaia Téria, canto reminara salvagante o reva. Só que Jesus tem um entendimento que enquanto ele estava na terra, o Espírito estava com os apóstolos, apenas estava com eles. Eles precisavam, como eu ministrei na quarta-feira sobre Ezequiel 47, eles precisavam aprofundar o relacionamento. A pergunta é simples: em que nível está o seu relacionamento com o amigo e doce Espírito Santo? Você recebeu Ele ao ponto que Ele só está com você? Ou você recebeu Ele dentro de você? E tem hora que você vai fazer coisas que o desagrada e parece que uma tristeza toma a sua alma. Ele me cante o reminara sai. É Ele dizendo dentro de você: eu não quero que você entre por esse caminho, eu não quero que você tome essa decisão, suporta mais um pouco. Ele me cante o revasnai, porque esse vento é momentâneo, esta provação é momentânea, esta calúnia é momentânea, esse falar é momentâneo. Suporta, porque eu não estou apenas com vocês, eu estou dentro de você. Aleluia, Deus. Glória. E existe uma coisa tremenda, porque quando Jesus está dizendo em João 14, está dizendo: eu não vos deixarei órfãos. Jesus está dizendo: eu vou subir ao Pai em ascensão, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu vou mandar alguém que tem as mesmas características de divindade, de santidade como eu. A diferença é que ele vem com uma missão diferente. Qual é a missão? Batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele vem distribuir dons espirituais. Ele vem interceder por você, como eu intercedia por você junto ao Pai. Então ele vem fazer coisas parecidas que Jesus veio fazer, mas ele veio realizar coisas que Jesus não fez. Duracante o reminassal acanta, que é a missão do Paracleto divino. Então quando o Espírito está com você, Ele está de mão dada com você. Se você falar assim: ó, não quero mais andar com o Senhor, Ele vai soltar sua mão. Agora quando o Espírito está dentro de você, porque você recebeu Ele dentro de você, vai ter dia que você não vai ter força, vai ter dia que você não vai ter ânimo, vai ter dia que você não vai ter alegria, vai ter dia
que você não vai querer vir à igreja. Vai ter dia que você não vai querer congregar, mas o amigo Espírito Santo está dentro de você, e dentro de você ele vai te impulsionar, ele vai te guiar, ele vai te conduzir a viver uma vida espiritual de forma extraordinária, como você nunca viveu e nunca experimentou. Apóstolo, mas por que o Espírito Santo dentro de mim permite eu passar por tantas coisas? Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Ele permite porque o céu, o eterno Deus, precisa preparar você para coisas extraordinárias, para você ser um instrumento nas mãos dele. E para ser um instrumento nas mãos dele, eu só posso falar daquilo que eu vivi. E é por isso que o céu permite eu e você passar por circunstâncias. Muitas vezes ao nosso olhar natural, nós olhamos e dizemos: por que Deus está fazendo isso comigo? Alá vai até. E o céu está lá em cima olhando e dizendo: não, você não entende hoje, mas o tempo vai passar, e se você permanecer com eu dentro de você, você vai suportar tudo que sobrevive sobre a tua vida, e você vai entender qual é o propósito maior de tudo que você está passando. Sabe qual é o problema? É que tem gente passando por circunstâncias e até agora não entendeu por que está passando. Por quê? Porque muitas vezes começa a indagar, reclamar, a questionar. Só que o amigo Espírito Santo está dentro de você. Quando você não está bem, o Espírito sabe. Quando você não está na sua totalidade, o Espírito também sabe. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele não é igual algumas pessoas que talvez disseram para você: você faz parte das minhas orações, e nunca orou por você. O Espírito Santo não é assim. Quando alguém desistir de você, o Espírito Santo continua intercedendo com gemidos inexprimíveis e dizendo: Pai, alcança, Pai, cria um meio, Pai, cria uma circunstância, Pai, cria uma situação, Pai, entra lá, Calábia, Sebe, Remaia. Quem está aí, diga glória. Porque tudo que passamos tem um propósito maior, e quando nós não entendemos o propósito ou aquilo no qual Deus nos chamou para fazer, a gente fica batendo cabeça. E toda vez que a gente bater cabeça, o diabo vai tentar criar meios para a gente largar a mão do amigo Espírito Santo, para a gente falar: não, Espírito Santo, eu até deixei o Senhor entrar aqui dentro, eu até me relacionei com o Senhor, só que olha como está a minha vida, olha como está a direção do meu barco. Ele pode até por algum momento largar a sua mão, por escolha, por decisão pessoal sua, mas isso não quer dizer que Ele não te ama. Isso não quer dizer que Ele jamais vai deixar de lutar por você na intercessão. Porque falar tem hora que não resolve, mas quando vai-se para a intercessão, Deus faz o que o homem não pode fazer. Eu vou repetir. Talvez você fala, e o falar não resolve, mas quando alguém vai para a intercessão, ela vai até aí o céu entra e faz aquilo que a mão do homem não pode fazer. Aí Jesus diz para eles, depois que eles recebem o Espírito:
Diz para eles em Lucas 24, 49: ficai em Jerusalém, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque o terceiro nível de relacionamento, eles vão precisar receber poder. Por quê? Porque existem lutas e batalhas que não se vencem sem poder. Existem pelejas que não se vencem sem poder. E aí Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Aí Atos 2, 4, eles estão reunidos no cenáculo. Então eles passaram pelo relacionamento com o amigo Espírito Santo, estando com eles. Eles não soltaram a mão do Espírito Santo. Você lembra de Pedro? Pedro disse: eu não vou te negar. E Jesus diz: olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Mas mesmo errando, ele não largou a mão do Espírito. Quando você pega Judas, elebicante o rei na sala. Quando ele vende Jesus por moedas de prata, e não veio arrependimento na sua alma, ele toma uma decisão. E qual é a decisão? Eu derramei sangue inocente, vou tirar a minha própria vida. Resolveria? Não. Mas ele tomou uma decisão, e o Espírito não pôde intervir, porque a palavra precisava se cumprir. Mas enquanto você não tiver força, o Espírito vai lutar por você. Enquanto você não conseguir orar, o Espírito vai interceder por você. Enquanto você não conseguir parar de derramar as lágrimas, o Espírito intercederá por você. Enquanto você não conseguir se colocar sobre os pés para caminhar no nível que você caminhava, o Espírito vai continuar intercedendo por você. O Espírito nunca vai soltar a sua mão. É nós que soltamos a mão do Espírito Santo. E aí eu começo a tomar o selo quando o Espírito Santo está sobre nós. Eles estão reunidos no cenáculo. Quando vem um vento impetuoso e enche toda a casa, o Espírito Santo desceu ali sobre, para enchê-los. Para quê? Para a partir do cenáculo começar a usá-los com poder e graça. Perceba que depois do cenáculo, a sombra de Pedro vai começar a curar. Por quê? Porque o poder do amigo Espírito Santo está sobre ele. Não é a minha e a sua mão que cura ninguém. Porque se o Espírito está dentro de nós, quando nós colocamos a mão do Espírito vem por cima da nossa e traz cura. Em níveis em que nós não podemos curar. Não somos nós que libertamos ninguém. A gente põe a mão para orar para a libertação, vem a mão do amigo Espírito Santo sobre a nossa mão e começa a quebrar as cadeias. Mas isso quando o Espírito está em mim e sobre mim. Os apóstolos agora não estão com o Espírito apenas com eles. O Espírito Santo está dentro deles. E agora em Atos, o Espírito, além de estar com eles, dentro deles, está sobre eles. O Espírito Santo está nos dizendo nessa noite: que nível de relacionamento você tem com Ele? Ah, mas eu não quero ficar igual aqueles crentes que roda, que pula. Tudo bem, eu te respeito, te entendo, compreendo algumas coisas,
Mas uma coisa que você não pode fazer é apagar o Espírito dentro de você. Você não pode apagar a presença dele dentro de você. Gente que sentia a presença, gente que sentia os arrepios, e arrepios que dizia: é diferente isso aqui. Gente que falava em línguas e não fala mais. Gente que era tomado pelo amigo e doce Espírito Santo. Eu estava em Londrina numa vigília e eu estava ministrando, e o céu me fez trazer à minha memória alguns irmãos que foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E naquela época eu lembro de uma que ficou muito marcada, e eu falei dela lá em Londrina, a Karina, que quando ela foi selada com o Espírito Santo, ela ficou 3 dias falando em línguas, ao ponto que as suas irmãs, quando viram aquilo, disseram: que mistério é esse? Não fala mais português? Que mistério é esse? Porque o Espírito estava dentro e sobre. O Espírito está dizendo para pessoas aqui nesta noite: eu já estive com você, eu já estive dentro de você, eu já estive sobre você. E por que você está me apagando dentro de você? Nós sabemos, eu termino, nós sabemos o final de alguém que recebeu o Espírito e apaga ele dentro de si. Nós estamos vendo nesses últimos dias pessoas que tramitavam a presença de Deus, que o Espírito estava dentro deles e sobre eles, e a gente vai vendo e vai se assustando. Não vou dizer que a gente se escandaliza, porque a caminhada não nos faz mais escandalizar com algumas coisas. Mas quando você vê alguém que era um instrumento nas mãos de Deus, e que por algum motivo, talvez uma batalha, talvez uma luta, e talvez por falta de força, você largou a mão do Espírito Santo, mas ele te trouxe aqui para lhe dizer: não precisa dar a mão a ele de novo e deixar ele guiar a sua vida, porque se nós tivéssemos domínio sobre a nossa vida ao ponto de não ter ele para nos guiar, nós não precisávamos nem de Deus, nem do sacrifício de Jesus e nem do amigo Espírito Santo. Toda vez que a gente tenta nos guiar, a gente arruma problema. Eu dizia ao pastor Sebastião e ao diácono Benedito, ontem subindo ao cume da montanha da oração, eu dizia para eles: nós éramos assim, atrapalhados igual esse povo. Aí um dizia assim: mas eu não era desse tanto. Outro dizia: eu era desse jeito. Por quê? Porque nós